Vestibular UPE SSA, o Sistema Seriado de Avaliação 2022, primeira etapa, que é prova de biologia, primeira questão. Por suas propriedades, a água é fundamental para a vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente relacioná-lo com as propriedades da água. Vamos lá. Esse fenômeno, ele destacou então a palavra fenômeno, quer saber alguma coisa sobre esse fenômeno que ele vai falar, é muito utilizado pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, no transporte de seiva bruta pelo xilema da raiz até as folhas. Né? Lembrar, a xilema é um tecido de transporte que traz a água do chão para cima. Xilema traz a água do chão. O floema desce a água lá da flor, da folha, beleza? É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado, a esse fenômeno aí que faz com que a água suba. A primeira está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular. Então a água tem alguma propriedade que faz com que ela tenha uma afinidade com uma superfície, beleza? Pois existe a formação de pontos de hidrogênio entre os dois. Então faz com que a água ela grude nessas superfícies. Ok? É só você colocar uma gotinha de água pequena na parede, ela vai ficar ali grudada. Beleza? Graças à sua segunda propriedade das moléculas de água, também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas. E umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível da água. Então, a primeira característica faz com que a água grude, tenha adesão à superfície. E essa segunda faz com que as moléculas de água se mantenham unidas, inclusive uma puxando a outra. Ok? E aí vem a pergunta. Marque a alternativa que nomeia corretamente o fenômeno, esse fenômeno que a água, né, executa ao elevar-se em uma coluna dentro de um tubo, e as respectivas propriedades da água que está relacionada a esse fenômeno. Então, letra A, adesão. Adesão é uma das características. A adesão é fazer com que ela fique aderida, grudada. Ficar grudado, somente grudado, não vai fazer com que ela saia subindo tubos. Não é esse fenômeno. Então, a adesão não é o fenômeno. Beleza? Letra A não é. Letra B é adesão de novo. O fenômeno não é adesão. Letra C, capilaridade. Beleza. A gente sabe que o fenômeno de capilaridade que a água apresenta é justamente a capacidade de subir por capilares. O que é um capilar? É um tubo fino, um canudo, ok? Um vaso. Então, se você coloca um canudo dentro de um copo d'água, você vai ver que a coluna de água dentro do canudo se eleva um pouco. Isso é a capacidade de capilaridade. E quanto mais estreito for o canudo, mais alto vai subir essa coluna d'água, justamente por causa da capilaridade. Então a gente já sabe que o fenômeno é capilaridade. Então ou é letra C ou é letra D. Coesão é a capacidade da água se manter unida. A água se manter unida não é um fenômeno que explica subir o tubo, é uma característica, mas não é o fenômeno em si. O que causa então a capilaridade? Ele quer saber quais são as propriedades da água que está relacionado com a capilaridade. Vamos ver aqui. A adesão, que ele falou, a capacidade de se aderir à superfície, isso é importante. Se você está dentro de um tubo, se as moléculas de água estão dentro de um tubo e ela consegue se aderir à superfície interna do tubo, isso ajuda na capilaridade, porque ela vai precisar subir e se agarrar nessa superfície. E coesão. Coesão é a capacidade da água se manter unida, de uma molécula puxar a outra e assim fazer meio que uma corrente de moléculas. Por isso que é letra C. A capilaridade ela vai ser causada por duas características, principalmente. Adesão e coesão. Beleza? Por que não é a letra D, já que é capilaridade também? Porque a dissolução, que é uma característica da água, a água tem o poder de dissolver as coisas, não vai ter nada a ver com capilaridade. Dissolver, beleza. Se a gente estivesse falando de, por que é que o açúcar, quando a gente coloca no copo e mexe, ele some? Por causa da característica de dissolução da água. Inclusive, ela ganha o apelido de solvente universal. Mas essa capacidade de dissolução não explica o fenômeno de capilaridade. Quem vai explicar o fenômeno de capilaridade
vai ser a adesão, porque a água gruda na superfície do tubo, e coesão, quando ela gruda, ela puxa as moléculas que estão embaixo. Isso vai se repetindo, e aí a água vai subindo por esse tubo, por esse canudinho ou por esse vaso, seja lá o que for. No caso do exemplo, né, pelo xilema das plantas ali do coqueiro. Beleza? Então é isso. Dá uma curtida aí no vídeo e, se possível, segue o canal para ajudar. E é isso. Valeu!